Fala pessoal, eu sou Luara e falo aqui de Belo Horizonte. Salve, salve, politiquejeiros, politiquejeiras, João Gabriel aqui de Teoflotone. Depois de um período aí de recesso, voltei a esse espaço democrático de resistência, né, pessoal? Diretamente de Teoflotone, Minas Gerais, hoje, no nosso Politiquejo, vamos bater um papo sobre a venda sistemática das nossas grandes empresas nacionais e as consequências dessa entrega, né, do patrimônio brasileiro aí, sobretudo para empresas estrangeiras. Roda a vinheta! Olá, amigos e amigas! Começamos mais um Politiquejo, tratando de um assunto que é dos mais importantes: a privatização das nossas empresas mais lucrativas e sem critério algum. Inclusive, Luara, é bom que relembremos, né, aquela fala bizarra do ministro da Economia, o posto Ipiranga Paulo Guedes, em que ele se dizia orgulhoso de que o atual governo vai vender tudo que nós temos. Our friend Salim Matar is here, is a Brazilian billionaire. He'll sell everything we have there, from the president's palace to the house I was supposed to live, to everything we can sell. Of course, it will be very hard because the president already cut by 70% or 80% the costs with the palace. But we'll try to dislodge him. We'll try to get him out of the palace. And then we'll try to sell Petrobras, we'll try to sell Banco do Brasil, or at least merge. We'll try to merge Banco do Brasil with Bank of America. They're great in real estate. They're great in real estate. They're great in real estate and agricultural loans. So let's put them together. We already put Boeing and Embraer together. Primeiramente, vamos entender o que são as privatizações. Bom, pessoal, privatizações realmente são ofertas de bens públicos ao mercado mundial e quem oferecer mais leva, falando assim, rasgado, né? Na competição entre candidatos à compra, prevalece quase sempre os investidores estrangeiros por terem maior poder financeiro. E é aí que surge o primeiro problema. Privatizações quase sempre significam desnacionalizações. Ou seja, né, João? Privatização significa, na maioria das vezes, colocar as nossas empresas nacionais na mão dos estrangeiros, que obviamente não têm a mesma preocupação com o nosso país do que teriam, então, os nascidos aqui. Abrimos mão da nossa soberania nacional e colocamos setores estratégicos do nosso país em mãos internacionais. Luara, e com essa sua fala, né, surge a segunda questão. O mito do Estado corrupto versus a iniciativa privada íntegra. Pois é, sobre esse assunto, o professor e escritor Gessé Souza tem muito a dizer no livro A Elite do Atraso. Ele coloca, pessoal, nesse livro, que as ideias do Estado e da política corrupta foram criações muito bem construídas no imaginário do brasileiro. Há uma intencionalidade do nosso sentimento de vira-latas e como tudo isso foi pensado tintim por tintim para colocar na cabeça dos brasileiros. Enfim, nesse livro há um apontamento da real intenção do mito do Estado ser corrupto e a iniciativa privada ser uma coisa ok. É a intenção concreta de se repassar empresas estatais, as nossas riquezas do subsolo, por exemplo, a baixo custo para estrangeiros se apropriarem privadamente a riqueza que deveria ser de todos. Assim, o mercado, ele é divinizado, assim, enquanto, em oposição, o Estado é sempre colocado como uma entidade corrupta. Luara, e um exemplo claro disso, né, nós vimos com a nossa Vale do Rio Doce, que foi vendida no governo Fernando Henrique pela bagatela de 3,3 bilhões de reais, quando somente as reservas minerais eram calculadas em mais de 100 bi à época da venda, né? É um dos absurdos, João, mais comentados no mundo foi essa entrega da Vale, né? E aí a terceira questão que a gente vem colocar aqui é a falácia de que privatizações melhoram o serviço. Tá aí o nosso setor de telefonia para mostrar que isso não é verdade, né? Eu queria cancelar minha linha porque eu não quero mais. Porque ninguém mais tem, meus irmãos já cancelaram, eu tô aqui sozinho. Pois é, o Jornal da USP fez uma excelente entrevista com o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP.
ele afirma categoricamente que empresas públicas, como a de energia elétrica, têm sido privatizadas no Brasil, mas a resultante é o aumento dos preços cobrados e não a melhoria da sua eficiência. Temos que lembrar que a preocupação de empresa privada é o lucro, ou seja, ela vai aumentar sim os preços, ao passo que vai diminuir o mínimo possível a qualidade do serviço. E isso a Europa já tem percebido, né? Com a reestatização de serviços importantes como metrôs, e como telefonia também. A gente vai deixar aqui a referência para o nosso telespectador. Pois é, João. E aí muita gente pergunta, mas uai, a telefonia, por exemplo, foi ampliada no Brasil por causa da privatização. Não, minha gente, não foi por isso. O serviço de telefonia, ele melhorou por causa da tecnologia. Ou seja, isso também aconteceria da mesma forma se o setor fosse público. E aí a gente coloca a quarta questão, né? As privatizações colocam dinheiro no caixa do Estado a curto prazo. Mas quais são as consequências a longo prazo? Obviamente, né, João, a curto prazo, a venda de empresas públicas colocam dinheiro no caixa do governo e dão, assim, uma certa possibilidade de que governos realizem políticas com esse dinheiro, políticas momentâneas. No entanto, galera, é como diz o ditado usado por alguns banqueiros, né? Quando toda a prataria da família for vendida, o que restará a fazer? Pois é, as nossas empresas que geram serviços como energia elétrica, petróleo, serviços de telefonia, que a gente já falou, entre outros, arrecadam dinheiro para os caixas públicos através da venda desses serviços. Agora, presta atenção, se a gente não tiver empresas para gerarem serviços para serem vendidos, como que o Estado arrecadará a longo prazo? Pois é, Luara, essas vendas, né, essa entrega do patrimônio brasileiro, elas integram o projeto ultraliberal de desmonte do Estado brasileiro que está sendo alavancado pelo governo Bolsonaro. Mas não é só lá em Brasília, não. Aqui em Minas Gerais, pelas mãos do governador Romeu Zema, ele também está implementando essa pauta e a gente precisa rigorosamente analisar, né? E a gente precisa entender quais são as consequências para o Brasil e para Minas e o que o povo tem a ganhar, na verdade, a perder com isso, né? Aqui em Minas, o governador do Partido Novo tem como uma de suas bandeiras a privatização da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Segundo ele, a empresa não teria condições de arcar com os investimentos necessários para a sua manutenção. Além disso, a privatização é um dos aspectos impostos pelo governo federal para que Minas Gerais possa aderir ao regime de recuperação fiscal. Pois é, João. Porém, os deputados daqui de Minas avaliam que a venda da CEMIG vai ser difícil. Mas sabe por quê, João? Porque a Constituição Mineira, ela prevê uma consulta popular nesse caso. Em outras palavras, né, gente, a venda da empresa só pode ocorrer se referendada pela própria população mineira. Então, sabendo da dificuldade de aceitação por parte da população, sobretudo, né, por entender que esses programas de luz para todos, de eletrificação rural, por exemplo, podem se perder com a privatização da CEMIG, o governador do Partido Novo, ele tenta uma medida, né, que é tirar a obrigatoriedade do referendo. É mole, minha gente. Vocês sabiam que essa é a proposta do governador? A gente podia colocar um slogan, né, com letras garrafais desse governo. Partido Novo, aquele que encontra novas formas de ferrar com o povo. É lamentável, né? Como se não bastasse, João, o cenário é crítico também no âmbito federal. A venda de 30% do capital da BR Distribuidora tira da Petrobras o controle da empresa e a coloca como acionista individual majoritária. O que isso significa? Que o governo ele deve perder a capacidade de estabelecer políticas de controle de preço e de hierarquia desses interesses. Então, além disso, outros campos produtores de petróleo e gás natural foram vendidos nas bacias de Campos e Santos. A estratégia de negócio espera que com isso a produção e a concorrência aumentem, o que garantiria uma melhora nos preços e na qualidade dos produtos. Contudo, João, como a gente já falou aqui, o histórico das privatizações no Brasil aponta para uma outra realidade bem diferente dessa propagada aí pelas políticas ultraliberais. Finalmente, cabe destacar aqui o caráter estratégico da área energética a qual pertencem a CEMIG e a Petrobras, e é importantíssimo a gente entender isso. Pois é, a produção e a distribuição de energia elétrica e combustível fóssil, né?
é a força motriz para diversos setores produtivos e consumidores do país. Imaginem só, a Petrobras privatizada decide que não vai vender petróleo para o Brasil, fazendo um exemplo aqui no limite, né? Porque o país, por exemplo, não está cumprindo o Acordo de Paris. Ou que a CEMIG, agora privatizada, decide que vai interromper a transmissão de energia no estado porque os parques industriais aceitam pagar mais caro pela energia. É um absurdo, né? É preciso pensar também, né, João, que existem certos bens que não deveriam ser privatizados simplesmente porque são essenciais para a sobrevivência e desenvolvimento de um povo. 2 exemplos que eu daria: água e energia. Não é de graça que existe uma resistência, então a população brasileira, em sua maioria, é contrária a essas privatizações, sim. E isso é bom lembrar, com o governo de extrema-direita, ultraliberal, de Jair Bolsonaro, propagandeando que as privatizações sejam uma medida fundamental para a recuperação econômica do país, a gente precisa aqui no Politiquejo manter a posição firme contra esse modelo de política que vem sendo adotada, que já ruiu, né? Mostrou-se ineficiente tanto aqui quanto na Europa e em outros países, e que a gente precisa tomar muito cuidado para não entregar de mão beijada a soberania estratégica do nosso país. Não faz sentido nenhum, né, João? Inclusive, a maioria das pessoas votou nesse governo, né, que tá aí agora, por conta da soberania nacional. Então, ou a gente é soberano, ou a gente é entreguista, a gente precisa se decidir. Bom, quem quiser aprofundar mais, gente, conversa com a gente aí nas nossas redes sociais. Esse tema da privatização é centenário, extremamente denso, mas agora é chegada a hora que não nos deixa mais esperançosos, mas que pelo menos nos faz rir um pouquinho, né? E quem é mineiro sabe que tudo que é curioso pra gente, a gente chama o outro e fala: ó pra você ver, só. Então, roda a vinheta aí. Bom, gente, o presidente Jair Bolsonaro, desde o período eleitoral, vem falando que uma das metas do seu governo era acabar com a mamata. Parece que ele resolveu voltar atrás disso aí também, tá ok? Já que depois de indicar o próprio filho para ser embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, ainda que ele nunca tenha pisado no Instituto Rio Branco, né? Ficamos sabendo essa semana que um helicóptero da presidência foi utilizado para levar parentes da família Bolsonaro ao casamento do mesmo Eduardo no mês de maio em São Paulo. Meu consagrado. Quando Jair disse que iria governar para a família, ele estava falando uma verdade. Ele só esqueceu de falar que seria para a própria família dele, né? Também nessa semana, gente, foram presos em Araraquara os hackers que supostamente teriam invadido o celular do Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e enviado o conteúdo das conversas para o The Intercept Brasil. Tá aí mais uma prova de que o brasileiro não domina o mundo porque não quer, né, gente? Porque o Telegram já ofereceu o equivalente a R$1 milhão para quem conseguisse, de alguma forma, quebrar a sua criptografia, e ninguém no mundo conseguiu. Mas em 2019, um hacker do interior de São Paulo, que atua como DJ nas horas vagas, não só o fez, como o fez usando um notebook pior do que esse meu aqui, né? Com Windows 10 e sem a menor preocupação em esconder o próprio IP ou qualquer medida do tipo. É um hacker, assim, fantástico. Depois da grada de Taubaté, o hacker de Araraquara, né? Realmente é impressionante. Além disso, nós aqui do Politiquês, a gente fica impressionado com a eficiência da Polícia Federal nesse caso, né? E aí, sem muita graça, né? Desejamos aqui nossos sinceros votos de que tal nível de excelência seja alcançado também para encontrar o Queiroz, o Laranjal do Queiroz, e para descobrir também, afinal de contas, quem matou Marielle. Ainda nessa semana, novos diálogos foram vazados pelo jornalista Reinaldo Azevedo, em parceria com o The Intercept Brasil, e mostram que Deltan Dallagnol, que é procurador da Lava Jato, participou de um encontro com banqueiros a convite da XP Investimentos. A conversa teria sido de tom confidencial e Deltan pergunta se esse encontro seria remunerado. A representante da XP, João, afirma que sim, embora isso seja proibido para integrantes do Ministério Público do Brasil. Esse assunto seria da maior gravidade, né? Mas deixa isso para outro momento. Nós não somos coaches, mas nós viemos aqui com a utilidade pública para dar a dica de nicho de mercado top que está bombando em 2019, que é o quê? É ser remunerado pelo Estado brasileiro para combater a corrupção e usar o privilégio do cargo para lucrar, dando palestras
e seguir prendendo outras pessoas que ganharam dinheiro por dar palestras quando já não ocupavam um cargo público. É a filosofia da abundância. Afinal de contas, não tem crise para quem trabalha, né? Nossa, João, e assim, para encerrar o show de horror semanal, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, assinou a Portaria 666. O nome parece de filme de terror de baixo orçamento e, de fato, seu conteúdo pode mesmo ser um roteiro de um filme de terror. A nova portaria facilita a deportação de estrangeiros considerados perigosos em alguns casos, até de forma sumária. Bastante conveniente esse documento surgir em um momento em que um jornalista americano vem soltando conversas que comprometem o verniz de imparcialidade, de moralidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro. De novo, esse assunto é da maior seriedade, né? Mas a gente sabe que o ego do ministro Sérgio Moro é tão grande que tudo que ele queria era inaugurar um novo segmento do direito, um novo ramo, né? Que é o direito freestyle, no qual não vale direito, norma, garantia, lei, constituição, nada. O que vale mesmo é convicção. E além disso, ficou claro, né? Parece que ele quer também ter um AI-5 para chamar de seu. Várias convicções só quando é dele, né, João? Porque quando é pro lado contrário, tudo muda e aí ele se apega à lei para se proteger minimamente. Que tempos são esses, né? Pois é, pessoal. E com isso, terminamos mais um Politiquejo. A gente volta semana que vem, toda quarta-feira. Isso se o Brasil sobreviver até lá, né? Pois é, um abraço, pessoal. Se você assistiu a gente até agora, não deixe de se inscrever, ative as notificações, comente, dê sua opinião, que é muito importante para nós fazer esse vídeo circular. Beleza? Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.